Vamos mergulhar numa história. Uma que, olha, mesmo com milhares de anos, ainda hoje mexe com o nosso mundo de um jeito impressionante. Hoje, a gente vai desvendar o livro do Êxodo, um relato antigo que virou um pilar para a fé, para a lei e para muitas lutas por liberdade no planeta todo. É uma coisa para se pensar, não é? Como é que a história de um povo fugindo da tirania se transforma num guia moral para civilizações inteiras? É exatamente essa jornada, da opressão até uma aliança, que a gente vai explorar para descobrir por que os ecos dela são tão fortes até hoje. O nome do livro já entrega o jogo. Êxodo vem do grego e quer dizer partida. E é exatamente isso, a fuga dramática dos israelitas do Egito. Mas olha, isso não é só uma história de fuga, não. É praticamente a certidão de nascimento da nação de Israel e um texto essencial para algumas das maiores religiões do mundo. Mas quem escreveu essa história toda? Bom, a visão tradicional aponta direto para Moisés, a figura central que teria visto tudo acontecer. O próprio texto diz que ele registrou os fatos. Por outro lado, a análise acadêmica moderna vê uma coisa um pouco mais complexa. É como se o livro fosse uma grande tapeçaria, tecida ao longo de séculos, com várias tradições orais e escritas, cada uma dando seu toque e sua cor. Seja quem for o autor, uma coisa é certa: o texto tem o cheiro do Egito antigo. A gente vê isso em palavras que foram emprestadas, como o próprio nome Moisés, que tem raiz egípcia. Vê também nos nomes das cidades, como Pitom e Ramessés, que a arqueologia já confirmou que existiram. E talvez o mais incrível seja a Estela de Merneptah, uma pedra de mais ou menos 1200 anos antes de Cristo, que é a primeira menção que a gente tem de Israel fora da Bíblia. Isso ancora esse povo na história da região. E é aqui que a gente entra no coração da história. O Êxodo começa num cenário de opressão pesada, sabe? O povo de Israel está lá, escravizado, construindo cidades para um faraó que não tem piedade nenhuma. E é nesse fundo do poço que a faísca da libertação começa a brilhar. Essa jornada épica acontece basicamente em 4 grandes atos. Primeiro, a dureza da opressão no Egito. Depois vem o confronto divino com as 10 pragas. O ponto alto é a Páscoa e a travessia espetacular do Mar Vermelho. E, finalmente, a chegada no destino que muda tudo, o Monte Sinai. E sobre as pragas, elas não eram só desastres aleatórios. Pelo contrário, cada uma delas era um confronto teológico, uma afronta direta aos deuses do Egito. Transformar o Nilo em sangue era um golpe em Hapi, o deus do rio. A escuridão total desafiava Ra, o todo-poderoso deus do sol. E a praga final, a morte dos primogênitos, foi um julgamento direto contra Faraó, que era visto como um deus vivo. O grande ponto de virada é a Páscoa. As famílias israelitas receberam a ordem de sacrificar um cordeiro perfeito e usar o sangue para marcar as portas. Aquele sangue foi o sinal que protegeu as casas do julgamento final. Foi o ato de redenção que abriu o caminho para a liberdade. Só que fugir do Egito não era o fim da linha, era só o começo. O verdadeiro destino era o Monte Sinai. É aqui que a história fica mais profunda, sabe? Deixa de ser só sobre libertação física para se tornar a criação de uma nova sociedade. Porque, afinal, um povo livre precisa de um mapa para saber como viver em liberdade. Então, o ponto mais importante aqui é o seguinte: os 10 mandamentos não foram dados como um jeito de conquistar a liberdade. Eles foram entregues a um povo que já estava livre. Eles se dividem em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos falam da relação com Deus e os outros 6 organizam as relações entre as pessoas, formando a base da justiça social. E pode até parecer coisa antiga, mas esse código é super atual. Não roubarás, por exemplo, é a base para tudo, desde o direito de propriedade até a ética nas empresas hoje em dia. Não darás falso testemunho é um chamado à integridade na nossa era de desinformação e fake news. Esses princípios continuam sendo uma bússola moral para a vida pessoal, social e profissional. Mas a influência do Êxodo vai muito além. A história não para no Antigo Testamento. Ela vira um modelo, um padrão que os escritores do Novo Testamento usam para explicar a vida e a missão de Jesus. Para entender essa conexão, a gente precisa de um conceito chamado tipologia. Basicamente, é a ideia de que certos eventos ou pessoas do Antigo Testamento, os tipos, são como uma sombra, um trailer, de uma realidade maior que vai ser revelada no Novo Testamento, o antítipo. Por exemplo, o Cordeiro da Páscoa, aquele cujo sangue salvou os israelitas, é visto como um tipo de Jesus que João Batista chama de o Cordeiro de Deus. O maná que caiu do céu para alimentar o povo no deserto aponta para Jesus como o pão da vida.
E a água que brotou da rocha é uma prefiguração de Jesus como a fonte de água viva. E essa ligação fica ainda mais forte. O Novo Testamento apresenta Jesus como um novo Moisés. Assim como o Moisés original, ele passa pelas águas no batismo, é provado no deserto e entrega seus ensinamentos numa montanha. Ele está liderando um novo êxodo, mas desta vez não da escravidão física no Egito, e sim de uma escravidão espiritual ao pecado e à morte. O que nos leva à pergunta final. Por que essa história, depois de tanto tempo, continua tão viva e tão importante? A resposta, eu acho, está nas várias camadas de significado que ela tem, que foram se revelando de jeitos diferentes ao longo da história. Para o judaísmo, é a história que define sua identidade. Para o cristianismo, é a base para entender toda a sua teologia. Para movimentos de libertação no mundo todo, de escravos a ativistas, essa história se tornou um hino de esperança. E para o mundo ocidental, seus princípios ainda são a espinha dorsal de muita da nossa ética e justiça. E isso tudo traz a gente de volta para o presente. A essência do Êxodo é libertação. No nosso mundo, com novas formas de opressão, novas escravidões, talvez a pergunta mais importante que essa história deixa seja: o que essa antiga jornada pela liberdade significa para a gente hoje?